Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala, galerinha do segundo ano do ensino médio. Estamos aí para mais um capítulo de matemática, frente A, capítulo 4, binômio de Newton e triângulo Pascal. Então vamos lá, ó. O que é esse binômio de Newton, né? Vocês viram lá no capítulo anterior, o capítulo que falava sobre arranjo, combinação, análise combinatória, né, de certa forma ali. Vocês viram lá que a combinação era dada por n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Então o binômio de Newton utiliza-se da mesma forma. O binômio de Newton é uma combinação. E é o que nós vamos ver agora aqui, novamente, como trabalhar com esse binômio de Newton, como realizar os cálculos com ele e as relações que existem ali, que são aplicadas a esse binômio de Newton. Então vamos lá. O binômio de Newton está aqui, ó, igual a combinação. O exemplo, só para vocês recordarem aqui, o binômio se resolve do mesmo jeito que a combinação, n fatorial, no caso aqui eu tenho o binômio 5, 3, então eu vou ter lá 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Resolvendo então essa combinação, nós vamos encontrar o valor 10. Aqui, só para ficar claro para vocês, no binômio de Newton, não é uma fração, essa escrita aqui entre parênteses, mas nós podemos chamar então aqui o que fica em cima de numerador e o que está embaixo de denominador, tá? O livro traz essa linguagem, eu posso dizer que o numerador é o n e o denominador é o p, mas isso daqui não é uma fração, e sim um binômio. Então, continuando aqui, ó, números binomiais complementares. Então, a ideia aqui é vocês utilizarem as relações que existem entre os números binomiais. Nós temos aqui o número binomial np e ele vai ser igual ao número binomial n sobre ali n menos p. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são complementares? Complementares é quando a soma dos p's, dos valores que estão embaixo, é igual ao valor de n. Então, toda vez que eu falar lá no exercício, olha, esses números aqui, os números binomiais são complementares. Então, você vai analisar aqui os valores que estão embaixo, o valor de p. Então, olha o exemplo aqui, ó, eu tenho 7 e 3. 7 mais 3, 10. Então, a soma dos valores de p é igual ao valor de n. Quando nós identificamos isso, nós dizemos que os números binomiais são complementares. E mais, por que saber disso daqui? Quando eles são complementares, qual é a vantagem de saber isso? Se você faz o cálculo de um número binomial, se você obtém o resultado, automaticamente você já tem o resultado do outro também. Então, a combinação, o número binomial 10, 7, o resultado dele é igual à combinação aqui 10, 3. Vamos a mais um exemplo aqui, ó, duas questões aqui, tá? Da parte das questões resolvidas. Nós temos lá o exemplo 1, ele diz o seguinte, o número binomial 26, 2x menos 4 e 26, 3x menos 5. Está dizendo que eles são iguais. Mas eles só vão ser iguais, né, somente quando os p's forem iguais, forem o mesmo valor. Por isso que nós podemos escrever aqui, ó, 2x menos 4 é igual a 3x menos 5. E se isso for verdade, se eles forem iguais, então o x tem que ser igual a 1, resolvendo esta equação. Ou quando a soma desses valores que estão aqui, né, dos valores de p aqui, que no caso é o 2x menos 4 e o 3x menos 5, quando a soma deles for igual a n, que é 26 aqui nesse exercício. Então, só existem essas duas formas para dizer que os dois números binomiais são iguais, né? O resultado é o mesmo. Quando realmente eles são iguais, têm o mesmo valor, ou quando eles são complementares. E quando eles são complementares é quando a soma dos valores de p, no caso aqui os p's, nós somamos ele e eles são iguais, o resultado dá igual ao valor de n. Então, ó, 2x menos 4 mais 3x menos 5 tem que ser igual a 26. Resolvendo essa equação, x tem que ser igual a 7. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, nós temos duas condições. Se o x for 1, isso significa que os dois números binomiais vão ser exatamente iguais, ou se o x aqui for 7, que daí, quando substituindo aqui, você vai encontrar dois números binomiais complementares. No exercício 2, a mesma coisa. Observem lá que o x aparece também aqui no numerador, né? Aparece 4x. Mas você tem nos dois números binomiais 4x, ó, 4x aqui no primeiro e 4x no segundo, ali do outro lado da igualdade. Isso mantém, então, porque o valor de n tem que ser o mesmo para você resolver aqui, para saber se o número binomial é complementar ou não, tá?
Então aqui o 4x tem que ser complementar aqui, o do outro lado também tem que ser 4x. Bom, então voltamos aqui, ó, 3x menos 1 tem que ser igual a 5, resolvendo isso o x tem que ser igual a 2, ou 3x menos 1 mais 5 tem que ser igual ao valor de n, nesse caso o n é 4x. Então está aqui, ó, 3x menos 1 mais 5 igual a 4x. Resolvendo isso daqui, nós vamos chegar ao valor de x igual a 4. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, x deve ser 2 ou x deve ser 4. Se o x for 2, os números binomiais são exatamente iguais. Se o x for 4, os números binomiais aqui, descritos aqui em cima, são complementares. Continuando aqui, pessoal, agora nós vamos para a relação de Fermat. A relação, ela está demonstrada no livro de vocês, e a relação aqui, para vocês, nesse momento aí da vida de vocês, para o vestibular, para a prova, vocês precisam apenas saber que a relação é válida para transformar o número binomial, que você vai ter ali um valor P maior, em um número binomial com um P menor, ou seja, uma unidade a menos no valor de P. Então vamos observar, isso daí vai ser utilizado em alguns exercícios, é necessário você transformar esse número binomial. Você tem ali um número binomial com um número P maior e vai ter que transformar em um outro número binomial com um P menor para você continuar a fazer o cálculo, fazer uma divisão, fazer uma soma daquilo que o exercício está pedindo. E nesse caso aqui, ó, a relação de Fermat possibilita fazer essa transformação. Mas ela estabelece a seguinte regra. Quando eu tenho um número binomial, n e p mais 1, eu consigo fazer a transformação em um número binomial np, mas ele vai ser multiplicado por uma fração. E essa fração ela vai vir ali dos resultados n menos p sobre p mais 1. Dois exemplos aqui mostram essa relação. Então aqui o exemplo A eu tenho lá, o n vale 21 e o valor de p mais 1 aqui, ó, é 8. Então esse 8 representa p mais 1. Se o 8 representa p mais 1, o p vale 7. Aí nós podemos vir para o outro lado da igualdade aqui e substituir. O n vale 21 e o p vale 7. E embaixo aqui, o p vale 7 e eu tenho mais 1. Então, eu consigo escrever a fração. E escrevo um novo número binomial, 21, 7. Resolvendo aqui o 21 menos 7 e o 7 mais 1, vamos obter a fração 14 sobre 8 vezes o número binomial 21, 7. Então, o número binomial 21, 8 pode ser transformado no número binomial 21, 7, mas este fica multiplicado por 14 sobre 8. Da mesma forma aqui, ó, no item B eu tenho o número binomial 16, 4, posso transformar no número binomial 16, 3, utilizando a mesma relação, só que daí ele vai ficar sendo multiplicado por 13 sobre 4. A próxima relação, a relação de Stiefel, ela diz o seguinte, que a soma de dois números binomiais consecutivos dá origem a um único número binomial com a seguinte regra. Se eu tenho os números binomiais np e np mais 1, o novo número binomial que vai surgir ali a partir dessa soma vai ser o número binomial n mais 1, então aumenta uma unidade no valor de n, e você conserva o maior valor aqui que está embaixo, aqui representando o denominador aqui do p. Então aqui eu tenho o p e tenho o p mais 1, você vai conservar o maior valor que é o p mais 1. Exemplo. Então, temos aqui o A e três exemplos aqui para demonstrar isso. O A diz o seguinte, ó, o número binomial 12, 7 somado com o número binomial 12, 8 vai ser representado então pelo número binomial 13, porque aumenta uma unidade no n, e conserva o maior valor de P aqui. Ó, eu tenho 7, 8, eu mantenho o maior. Então, o número binomial 13, 8. Nesta relação, ela é bem útil assim, nos cálculos de números binomiais, porque em vez de você fazer 2, 3 cálculos de números binomiais, você pode fazer uma soma e ter que resolver um único número binomial. No exercício, no item B, nós temos aqui 3 números binomiais, mas aqui, ó, eu tenho 2 números binomiais que são sequência. Eu só posso fazer a soma desses números aqui se eles formarem uma sequência. Então, eu tenho um número binomial 17, 3 e 17, 4. E o outro é o 18, 5. Então, eu só posso somar quem? O 17, 3 com o 17, 4. Somando eles, então, o 17 aqui, que é o valor do n, passa a aumentar uma unidade, passa a ser 18. Eu mantenho o maior valor, que é 4. E aí eu posso somá-lo agora, somar esse resultado com o terceiro número binomial.
Então agora vai ficar 18, 4 somado com 18, 5. Novamente nós temos uma sequência de números binomiais. Eu posso somar, então vai ficar 19, vai aumentar uma unidade no n e mantém o maior que é 5. No exemplo C aqui, eu tenho a soma lá, ó, 14, 4 com 14, 5. Esta soma, neste exemplo aqui, está dizendo que é igual a 15, 2, no caso 15 sobre 2x menos 1. Então, vai formar uma equação aqui. Primeiro, eu tenho que resolver aqui, ó, a soma dos números binomiais que formam a sequência, 14, 4, 14, 5. Então, aumenta-se uma unidade no n que passa a ser 15, mantém o maior que é 5. E agora eu vou ter, então, 15, 5 vai ser igual a 15, 2x menos 1. Aqui nós temos que esta relação de igualdade só existe quando os números binomiais são iguais ou quando eles são complementares. Aí nós resolvemos como no início da aula. Então vai ficar 2x menos 1 igual a 5, resolvendo isso daqui, x vai ser igual a 3, ou 2x menos 1 mais 5 tem que ser igual a 15, resolvendo aqui nós vamos encontrar x igual a 11 sobre 2. Bom, galera, agora nós vamos ver então o triângulo Pascal. O triângulo Pascal é uma junção dos números binomiais. Eles estão ali colocados, né, em linhas e colunas. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, a primeira linha é representada pelo número 0 e a linha é o n, tá? Lembrando que o número binomial é np. Então, a linha vai ser representada pelo n. Então, linha 0 é o n0, linha 1, o n é 1, linha 2, o n é 2 e assim sucessivamente. E o valor do p vai identificar a coluna. Então, P0, né? Então, está aqui. Na primeira coluna. P1, o P é 1, ó, segunda coluna. O P2, terceira coluna. Então vai assim sucessivamente. Aqui eu demonstrei para vocês o triângulo e aqui ao lado estão os resultados, né? O triângulo também, mas aqui é os resultados. Aqui números binomiais e aqui nós temos o resultado desses binômios. O resultado desses números binomiais. Observem que o 0, 0 dá 1, o 1, 0 também dá 1, o 2, 0 também dá 1, o 3, 0 dá 1, o 4, 0 também dá 1. Então, toda vez que o P for 0, o resultado desse número binomial é 1. E se vocês observarem aqui, ó, o último número da linha, eu tenho lá 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Então, toda vez que o P for igual ao N, também vai dar 1, ó. O resultado é 1. Bom, com isso, nós podemos observar aqui que fica mais fácil, mais prático para você na hora que está resolvendo. Se você observa que tem o 0 no número binomial, o P vale 0, você já sabe que é 1, não precisa fazer o cálculo da combinação. Se você observa que o N e o P são iguais, você já sabe que dá 1. Então, você também não precisa fazer o cálculo da combinação. Aí o triângulo existe uma relação que nós acabamos de ver aqui, que é a relação de Stifel. Quando você soma dois números binomiais ali que estão na sequência, ele dá um novo número binomial. Então nós podemos observar que o triângulo ele foi construído em cima desta soma. Se você somar, ó, o número binomial 3, 1, 3, 2, o resultado é o 4, 2. Você aumenta 1 no valor do n, no caso aqui era 3, ele passa a ser 4, e você mantém um valor maior, ó, do P, é 1 e 2, você mantém um maior que é 2. Então, se vocês observarem aqui o triângulo Pascal, quando você soma dois números binomiais na sequência, o resultado é o que está embaixo do último número aqui, da esquerda para a direita. Observem aqui nos resultados, ó, eu tenho lá 1 mais 1 dá 2. Tá? Então, ó, se eu somar aqui 1 e 1, o resultado é 2. Se eu somar aqui 2 mais 1, vai dar o de baixo aqui do 1, que é 3. Se eu somar o 3 mais 3, o resultado vai ser 6. Se eu somar o 1 e o 3, o resultado vai ser esse que está embaixo, que é o 4. Então, ele vai formar esse L aqui, ó, na soma. A soma de dois números binomiais dá o resultado, é o que está embaixo do último número aqui da esquerda para a direita da soma. Outra relação importante aqui no triângulo Pascal é você observar que a soma das linhas, tá, ó, as linhas aqui,
no caso as linhas são caracterizadas pelo N, então ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, a soma de todos os números binomiais da linha pode ser representado por uma potência de base 2. Então se é a linha 0, o N vale 0, então eu posso representar aqui essa primeira linha, linha 0, por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. A segunda linha, eu tenho lá 1 mais 1, se eu somar o resultado dos números binomiais, né? 1 mais 1 vai ser o quê? 2. E 2 pode ser representado por 2 elevado a 1. Se eu tenho lá 1 mais 2 mais 1, 4. Se eu somar aqui, eu posso representar essa soma por uma potência também de base 2, que é 2 elevado a 2. A linha 3, eu posso representar a soma, ó, é 1 mais 3 mais 3 mais 1 vai dar 8, e 8 é 2 elevado a 3. Então, a soma dos resultados desses números binomiais de cada linha pode ser representado por uma potência de base 2, onde o 2 está elevado ao valor de n. Linha 0, 2 elevado a 0. Linha 1, que o n vale 1, 2 elevado a 1. E assim sucessivamente. O 2 vai estar elevado ao valor de n. Outras relações importantes no triângulo Pascal estão destacadas aqui, ó. Eu posso também somar a coluna do triângulo. Então, se eu somo a coluna do triângulo Pascal, observe que eu tenho lá 1, 2 e 3. Se eu somo 1 mais 2 mais 3, o resultado vai ser o primeiro número da linha de baixo que está na coluna ao lado. Ó. Então, você vem aqui, ó, você soma 1, 2 e 3. Você parou no 3, você vai pegar o número que está da coluna ao lado na linha de baixo, que é o 6. Eu posso fazer essa soma para qualquer coluna do triângulo Pascal. Essa relação sempre será verdadeira. Então, o que acontece, ó, eu destaquei aqui do lado. Ó. Esse é o resultado. 1, 2 e 3 é o resultado dos números binomiais. 1, 1, 2, 1 e 3, 1. Então, quando eu somo esta coluna de números binomiais, a coluna, o P vai ser o mesmo. O P tem o mesmo valor. E quando você soma esses valores aqui, você não precisa resolver um por um para você ter o resultado final. Você pode fazer a soma utilizando essa relação e resolver apenas um número binomial. Então, em vez de resolver o 1, 1, o 2, 1 e o 3, 1, eu posso resolver apenas o 4, 2. Qual é a regra aqui, então? Quando você tem uma sequência de soma de números binomiais que estão na coluna, como que eu identifico isso? Quando eu mantenho o P é o mesmo, quem está mudando é o N vai aumentando, ó, está na sequência. Você só tem que fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3. Então o resultado desta soma desses 3 números em sequência, lembrando que sempre começa no 1, tá? Sempre começando no 1 aqui, ó. 1, 2, 3. O resultado dessa soma aqui vai ser quem? O 4. Então aumenta 1 no valor do N. E o P era 1, 1, 1. Aumenta 1 também. Então é o número binomial aqui onde o P vale 2. Então é bem simples. Se você pegar uma coluna inteira do triângulo Pascal para ser somado, na qual eu começo lá sempre no 1, tá? O valor do N começa em 1, depois vai 2, depois 3, 4, 5. Eu posso somar ali até infinitos valores ali. Infinito não dá para somar, né, gente? Mas tudo bem, porque o resultado vai ser infinito. Mas você vai chegar lá num número expressivo. Você pode somar ali 100 números binomiais. Você não precisa resolver um por um. Você pode utilizar essa relação. Você apenas aumenta uma unidade, então você parou lá no 3, aumenta para o 4. Se você tivesse parado no 10, você teria o próximo que é o 11. E o valor de P aumenta uma unidade também. Se é 1, 1, vai ser 2. Se aqui esse P aqui fosse 3, 3, 3, 3, ele passaria a ser 4. Aumenta só uma unidade. Olhem aqui, ó. Olha o último e o que aconteceu? Aumentou uma unidade, aumentou uma unidade. Então, em vez de resolver esses 3 números binomiais, eu resolvo apenas este último número, que fica mais fácil. Outra relação que pode ser vista aqui é a soma da diagonal. Então, eu destaquei aqui, mas pode ser qualquer diagonal do triângulo Pascal. Aqui a diagonal que eu peguei apenas 3 números, 3 valores aqui, ó, 1, 5 e 15. 1 mais 5 mais 15 dá o 21. Então, quando você soma os valores que estão na diagonal, os números binomiais em diagonal, você sempre terá como resultado o valor que está logo abaixo do último número somado. Ó. Na diagonal, o valor do último número aqui, da soma,
você vai pegar o resultado que está embaixo dele, na linha de baixo. Ó, você pegou aqui, ó, na diagonal 1, 5 e 15. Vai somar 1 mais 5 mais 15. O resultado dessa soma é o primeiro valor logo abaixo do último número que foi somado aqui, que é o 15. Ó. O valor que está abaixo dele é o 21. Vamos observar isso aqui no binômio. Então, esse 1 é resultado do 4, 0. O 5 é o resultado do 5, 1. E o 15 é resultado do número binomial 6, 2. Então, quando você soma a diagonal do triângulo Pascal, ele aparece nesta ordem. Tá, ó. Aqui pode variar, né? Pode começar com 2, pode começar com 5, pode começar com 7, depende. O N depende da posição que você vai estar pegando ele aqui. Mas o P começa com 0. Tá? Então o P vai ser 0, 1, 2, 3, 4, aí vai na sequência. E o N, ele vai também ficar em sequência. Se começou no 4, então depois vai ser o 5, o 6, depois pode ser o 7, o 8... Mas o importante é vocês olharem aqui, ó, quando você soma essa sequência, que ele está em sequência de diagonal, você não precisa resolver novamente um por um. Basta só fazer esta soma utilizando a regra e resolver um único número binomial. O que acontece então com o valor do N? Ó, 4, 5, 6. O resultado desta soma tem que ser aumentar uma unidade, então passa a ser 7. E o 0, 1, 2 parou no 2, então você vai só manter o 2. A única coisa que muda aqui, quando você vai somar aqui, em relação ao último binômio aqui da soma, é que passa a ser 7. Você aumenta uma unidade. Se o último valor aqui fosse 8, então a soma você teria o 9. O professor Murilo está olhando aqui com uma cara assim que está entendendo tudo, gente. Então observem. E essas relações existem para facilitar a vida de vocês. Se vocês entenderem aqui que isso vem do triângulo Pascal, que tem uma regra para ser somada, em vez de você fazer vários cálculos, você faz essa soma de forma rápida e acaba resolvendo apenas um único binômio. Em vez de resolver 3, 4, 5 binômios, você vai resolver só um. Olha o exemplo aqui, ó. Esse exemplo A, ele está dizendo lá, faça a soma dos números binomiais. 4, 4, 5, 4, 6, 4 e 7, 4. Pessoal, observe que o P é o mesmo, ó. O P é constante, ó. 4, 4, 4, 4. Então significa que ele está somando uma coluna. E quem está mudando? O N. Então o N é 4, 5, 6 e 7. Qual que é a regra para somar os valores de uma coluna? Você tem que aumentar o quê? Uma unidade no N, né? No último N, ó. Observe aqui, ó. 4, 5, 6, 7. Em relação ao último, eu tenho que aumentar uma unidade. Ó. Aqui é 7, então ele aumenta uma, passa a ser 8. Paramos aqui, ó. Aqui é 4, o P vale 4, então eu aumento uma unidade também, é 5. Então eu resolvo agora esse número binomial 8, 5. Eu utilizo a regra da combinação. N fatorial sobre N fatorial sobre P fatorial, entre parênteses, N menos P fatorial. Ou seja, 8 fatorial dividido por 5 fatorial, vezes 8 menos 5 fatorial. Resolvendo isso, vocês vão ter o resultado desta soma. E o exemplo B, vocês têm lá, ó, 2, 3, 4, 5 nos valores de N, 0, 1, 2 e 3 nos valores de P. Isso daqui é característica de quem? Da soma dos binomiais de uma diagonal. Você tem aqui os números binomiais de uma diagonal, tem essa característica. O N aumenta uma unidade, na soma ali é uma sequência no N, e também é uma sequência nos valores de P. E você tem que fazer o quê? Você olha lá o último valor da soma, que é o 5, 3, e você aumenta uma unidade no valor do N. Então é 5, então ele passa a ser 6. E o valor do P, da última soma, é 3, então mantém ele. Então passa a ser 6, 3. Aí você resolve o 6, 3, resolvendo pela combinação, vai ficar 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 6 menos 3 fatorial. Bom, pessoal, isso daqui eu acho que já é o suficiente aqui para esta aula, para vocês estarem fazendo os exercícios. Aproveitem essa aula, revisem, voltem o vídeo, assistam quantas vezes quiser, tá? Giovana perdeu essa aula, então aproveita para você analisar bem aí, para saber fazer os cálculos depois. Eu já pedi para vocês estarem fazendo, então caprichem aí, façam e até a próxima.